No meu casamento, minha mãe sorriu e disse: vamos passar o apartamento que os pais dela te deram para sua irmã. Minha irmã riu e acrescentou: relaxa, é só um lugar para dormir. Então meu pai completou: está decidido. Ela tem 4 filhos. Cresça. Mas então meu noivo olhou para eles, tirou o anel e disse: meu nome é Jacob. Tenho 29 anos, sou sargento, infantaria, filho mais velho, motorista designado, resolvedor de problemas por padrão. Sou o filho que aguenta tudo. Na minha família, isso significa ser o cara do fundo, aquele que paga a pizza, carrega o sofá e fica quieto para que as verdadeiras estrelas possam brilhar. Minha irmã Naomi tem 27 anos, 4 filhos e uma placa de neon sobre a cabeça que praticamente diz filha de ouro. Se ela respira, meus pais aplaudem. Se eu sangro, eles dizem: você é forte. Vai dar conta. Aprendi cedo que estar ausente é uma forma de culpa. Você nunca está em casa mesmo, minha mãe dizia se eu perdesse um jantar por estar em treinamento ou se não atendesse o telefone nos primeiros 5 minutos. Essa frase morava na nossa casa como um quinto membro da família. Aparecia em feriados, em salas de espera de hospital, no fim de qualquer conversa em que eu tentava traçar um limite. Eu não sou dramático. Acordo às 5h30. Corro, arrumo a cama, passo a camisa mesmo quando ninguém vai ver. Meço o café com uma colher, não com o coração. Digo o Roger quando quero dizer o tudo bem. Digo o cópio quando quero dizer o não concordo, mas farei. Não jogo pratos. Não bato portas. Conto tudo na cabeça e finjo que não. O casamento que planejamos era pequeno. Escolhemos um salão simples à beira do rio. Cerca de 50 convidados. Servimos café e doces no lugar de álcool, porque Mia não bebe e porque eu tinha um exame médico cedo na segunda-feira e não queria estar de ressaca. Mia usava sapatilhas para não tropeçar. O vestido tinha mangas curtas e bolsos, porque ela gosta de guardar lenços e uma bala de menta. Os pais dela têm uma padaria. Deram o bolo e, como surpresa, algo maior, os papéis de um pequeno apartamento que compraram anos atrás como investimento. Queriam que a gente começasse a vida com estabilidade. Iríamos assinar depois do fim de semana do casamento. 2 quartos e uma varandinha onde cabem 2 cadeiras, se sentarem apertados. Era a primeira vez na vida que uma porta se trancaria atrás de mim e ninguém mais teria uma chave reserva por via das dúvidas. Não disse isso em voz alta, mas senti nos ossos. Cerimônia feita, fotos tiradas. A mão de Mia estava quente na minha. Meu comandante fazia piadas sobre me saudar quando nos beijássemos. As crianças corriam com guardanapos amarrados como capas. O cheiro de rolinhos de canela enchia o salão. Minha mãe se aproximou com aquele sorriso que ela usa quando vai transformar um anúncio público em bênção. Meu pai ficou atrás dela, de braços cruzados. Naomi veio chegando, já rindo de uma piada que ninguém contou. Minha mãe disse, toda serena: estamos passando o apartamento que os pais dela te deram para sua irmã. Meu cérebro travou. Achei que tinha escutado errado por causa do barulho dos talheres. Naomi jogou o cabelo para trás e sorriu com desdém: relaxa, é só um lugar para dormir. E então meu pai concluiu: está decidido. Ela tem 4 filhos. Cresça. A sala ficou em silêncio de um jeito muito específico, como se até o ar tivesse se inclinado para escutar. Senti o velho reflexo subir pela espinha, sorrir, facilitar, dizer depois a gente conversa, consertar tudo em silêncio, sangrar em particular. É um reflexo treinado em mim há mais tempo do que as manobras com o meu fuzil. Mas Mia não esperou que eu fizesse isso. Ela olhou para os meus pais, depois para mim. Tirou o anel sem drama, com precisão e o colocou ao lado da garrafa de café. Antes de assinarmos qualquer coisa, disse com firmeza: vamos deixar bem claro quem toma as decisões sobre a nossa casa. Todos os garfos pararam no ar. Até as crianças ficaram quietas. Esse foi o primeiro gatilho. Ainda não era pelo dinheiro, nem pelas chaves, era pela frase: nossa casa, nossa decisão, e por finalmente ouvi-la em voz alta. Eu não sabia ainda, mas foi naquele momento que algo dentro de mim se levantou. Cresci numa casa onde a ajudar significava o Jacob dá um jeito. Meu pai trabalhava na manutenção do hospital, quase sempre à noite.
Minha mãe fazia tudo de um jeito que deixava bem claro que ela fazia tudo. Não éramos pobres como nos filmes, mas vivíamos constantemente uns 12 dias atrasados em relação às contas. Quando Naomi começou a ter filhos, esses 12 dias viraram 12 meses. As regras não ditas eram simples: se Naomi precisa de algo, todo mundo larga o que está fazendo; se Jacob precisa de algo, talvez ele devesse parar de precisar. Aos 18 anos, eu me alistei. Meus pais disseram que era uma fase. Aos 22, quando me reinscrevi, disseram que era fuga de responsabilidade. Eu mandava dinheiro para casa porque diziam que iam cortar a luz. Mandava dinheiro urgente porque o carro de Naomi tinha morrido no fim, era só troca de óleo e um pneu que ninguém quis pagar. Comprei sapatos escolares para as minhas sobrinhas porque minha irmã chorou no telefone e eu estava a quase 10.000 quilômetros de distância, incapaz de suportar aquele som. Nunca disse aguardem os recibos. Aprendi a amar transferências bancárias do mesmo jeito que outros caras aprendem a amar barcos. Quando eu voltava para casa de licença, a lista já me esperava colada na geladeira: pegar a roupa da lavanderia aos ternos do pai, trocar o chuveiro às costas da mãe doem, ligar pro senhorio da Naomi, ela não sabe lidar com confrontos, consertar a internet, trazer dinheiro sublinhado 2 vezes. Se eu dizia que queria um dia só para dormir, minha mãe inclinava a cabeça e, com voz doce, soltava: você nunca está em casa mesmo. Essa frase era um ácido que dissolvia qualquer desculpa. Meu pai completava: você não quer ser o tipo de homem que deixa a irmã na mão, quer? Naomi mandava uma sequência de emojis chorando. Por favor, por favor, por favor. E pronto, era isso. Alguns números ficaram cravados na minha mente como pregos: $480 pelo alternador do carro do meu pai porque a oficina boa não deixava sair sem pagar, $1.200 pro senhorio da Naomi, depois que ela entendeu errado a data do aluguel, $650 pro plano dentário da minha mãe porque ela odeia planos de pagamento, $2.143 meu reembolso de imposto, enviado em 2 parcelas, porque a vamos te pagar quando o bônus do Eli cair. O bônus nunca caiu. Aparentemente, não era esse tipo de emprego. Eu mantinha uma espécie de planilha mental, mesmo jurando que não. Não só de dinheiro mas de horas, ligações, favores. 31 idas ao aeroporto. 17 sábados de manhã ajudando Naomi a se mudar de um aluguel para outro. 64 chamadas perdidas no primeiro dia da minha última missão, porque ela teve um problema com o vizinho e precisava que eu fizesse alguma coisa. Conheci Mia entre um ciclo e outro. Ela ri com a boca inteira, dizem por favor até para estranhos e carrega barrinhas de granola na bolsa porque alguém sempre esquece de comer. Ela não pede coisas, ela faz perguntas. Quando meu celular vibrou com mensagens da minha mãe pedindo ajuda no nosso segundo encontro, pedi desculpas como se tivesse quebrado um prato. Mia respondeu: você não precisa se desculpar pelas emergências dos outros. Nunca tinha ouvido alguém dizer isso assim. Quando a apresentei aos meus pais, o sorriso da minha mãe foi amigável e afiado. Mais tarde, ela me disse: ela é doce. Mas será que aguenta o seu ritmo? E o nosso? Essa última parte e o nosso caiu pesada. Os pais de Mia tinham uma padaria. Acordavam às 4h30, trançavam massa, discutiam sobre farinha como médicos discutem sobre remédios. Davam sem contabilizar. Como presente de casamento, ofereceram um apartamento. Disseram: só se vocês dois quiserem. Os papéis ainda não estavam totalmente transferidos, mas tudo estava pronto para assinar na segunda-feira após o casamento. Contei aos meus pais no jantar de domingo. Minha mãe assentiu com um ar de quem tolera a ingenuidade de uma criança. Que bom, ela disse. E prático. A Naomi pode usar enquanto você estiver em missão. Lugar vazio é desperdício. É nosso, respondi. Você nunca está em casa mesmo, ela retrucou, sorrindo como se tivesse resolvido um enigma. Naomi começou a falar do apartamento como se fosse propriedade comunitária. Me mandou mensagem pedindo o número do passe de visitante do prédio. É mais fácil para pegar as crianças na escola se eu estacionar lá. Pediu uma cópia das chaves para emergências. Criou um painel no Pinterest chamado Ideias para Varanda, com cadeiras suspensas e hortinha de temperos, e me marcou. Quando lembrei que nem tínhamos assinado ainda, ela mandou emojis rindo. Detalhes, escreveu. Seja um jogador de equipe.
Na semana anterior ao casamento, eu estava na garagem de veículos quando ela ligou 12 vezes seguidas. Atendi na 13ª. Posso colocar o contrato no meu nome? Fica mais fácil pro imposto. Falou como quem pede um chiclete. Depois a gente muda. Não, respondi firme. De jeito nenhum. Por que você tá sendo estranho? Ela rebateu. Você nunca tá em casa mesmo. Você e a Mia podem ficar com a mamãe e o papai quando vierem pra cidade. Eli, o marido dela, me chamava de Amana toda vez que pedia dinheiro por mensagem. Mas nunca me chamava de nada quando o assunto era aniversário das crianças ou apresentações da escola. Percebi que era mais útil como cartão de débito do que como tio. O dia do casamento chegou e eu me prometi que nada aconteceria. Mantivemos tudo pequeno, neutro, seguro. Planejamos cada minuto. Esqueci que não dá para planejar as decisões dos outros. Esqueci que não dá para agendar o ego dos meus pais para um horário mais conveniente. Então, quando minha mãe sorriu e disse que o apartamento seria passado para minha irmã, foi chocante nem tanto. Era o mesmo roteiro de sempre, só que com novos cenários. Wan cresça do meu pai era o velho refrão. Wan relaxa da Naomi, a risada de fundo. O que eu não tinha planejado, que nunca percebi que podia planejar, era eu mesmo colocando o anel sobre a mesa e nomeando o problema em uma única frase. Aquela frase: nosso lar se recusou a sair da sala. Eu não levantei a voz. Não disse nada de que me arrependesse. Não saí batendo portas. Essas nunca foram as minhas jogadas. Fiquei ali, com um copo de café de papel na mão e o anel sobre a mesa, diante da minha família alinhada como um painel de julgamento. Minha mãe manteve o sorriso imóvel. Vamos resolver a papelada na segunda-feira, disse, como se já tivéssemos concordado. É o melhor para todo mundo. Para você, respondeu Mia, não para nós. Naomi suspirou alto. Você tá sendo dramático. É só um lugar para dormir. Meu pai cruzou os braços com mais força. Ela tem 4 filhos. Eu sei, respondi. Eu sei os nomes e as datas de nascimento. Então haja como um irmão. Eu estou agindo, disse eu. Um irmão que também tem direito a uma vida. Mia tocou o anel e o deslizou de volta pro dedo. Sua voz não vacilou. É simples. O apartamento é do Jacob e meu. Se isso não for respeitado, a gente não assina. Não se muda. Não vai construir um lar dentro de uma corda de guerra. Alguns dos meus colegas começaram a se aproximar, achando que talvez precisassem me tirar dali. Não precisaram. Eu não ia a lugar nenhum. O sorriso da minha mãe afinou. Mia, querida, você é nova aqui. Não entende como nos apoiamos. Entendo perfeitamente, Mia respondeu. Tenho visto Jacob entregar fins de semana, salários, sono e cada pedacinho de si mesmo. Tenho visto ele ser calado porque dizem que ele não está por perto para opinar. A frase "você nunca está em casa mesmo" não é um valor de família. É uma forma de apagá-lo. Naomi revirou os olhos com tanta força que pareceu doer. Ai, meu Deus! Meu pai se inclinou, voz baixa e de aviso: cuidado. Foi ali que eu finalmente enxerguei o formato da sala. Era a planta da minha vida desenhada diante de mim e eu, a ponte confiável, com todo o tráfego passando, sem pedágio, sem limite de peso. Peguei o anel, pressionei na palma de Mia e falei com meus pais como nunca tinha aprendido a fazer até aquele momento. Calmo, claro. Não vamos entregar o apartamento para vocês. Minha mãe piscou. Como é que é? Não vamos entregar nossa casa. Não fale assim com sua mãe, disse meu pai. Estou falando com a decisão, respondi. Não com a pessoa. Naomi soltou uma risada curta e cortante. Tão egoísta. Talvez, respondi. Ou talvez eu só tenha terminado de ser o único adulto aqui. O rosto da minha mãe endureceu. Depois de tudo que fizemos por você? Levantei a mão. Hoje não vamos abrir o livro-caixa. Ela parou. Essa palavra livro-caixa caiu pesada. Todos nós sabíamos que ele existia, mesmo que só em suspiros e olhares.
Isso não é vingança, eu disse. É sobre encerrar ciclos, sobre limites. Se vocês nos amam, vão respeitar isso. Se não, nós vamos continuar amando vocês da nossa casa, com a porta trancada. A boca do meu pai se mexeu como se mastigasse as palavras. Cresça, ele repetiu, mais baixo. Acabei de crescer, respondi. Depois disso, não houve gritos. Só um vazio. As pessoas começaram a fingir que olhavam a mesa de sobremesas. As crianças olhavam escancaradamente. A tia Becca articulou um uau sem som e fingiu tossir logo em seguida. Voltamos para nossa mesa como convidados comuns. Comemos o bolo em silêncio. Eu observava Mia conversando com meu comandante sobre rotas de corrida perto do rio. Observava meus pais no canto, fazendo seu próprio tribunal, chamando parentes um por um. Observava Naomi digitando no celular como se estivesse redigindo um memorando federal. Nada daquilo mudava o fato de o anel estar de volta na mão de Mia. Nada mudava a frase que havia sido dita e que não podia ser retirada do ar. O ponto de ruptura não foi uma explosão. Foi um clique. O som que uma fechadura faz quando o trinco finalmente desliza até o fim. O casamento terminou com as pessoas saindo aos poucos, de um em um, de dois em dois, levando caixinhas de papel com fatias de bolo que iam ressecar nas geladeiras de casa. Meus colegas de pelotão apertaram minha mão e me deram aquele olhar que os caras trocam quando querem dizer "tô aqui se precisar", sem deixar o momento constrangedor. Os pais da Mia empilhavam bandejas e embrulhavam as sobras como se estivessem numa operação sincronizada. Meus pais foram embora sem me abraçar. Naomi me abraçou com a rigidez de um manequim e sussurrou: "Você vai consertar isso amanhã." Às 23h07, minha mãe ligou. "Vou deixar para você pensar." Às 23h09, veio uma mensagem: "Tenho vergonha de você." Às 23h10, "Deixe as chaves na nossa casa ainda hoje." Naomi começa a mudança amanhã. Nós nem tínhamos as chaves ainda. Mia e eu acabamos sentados na parte de trás da van do pai dela, com 2 pãezinhos e uma garrafa térmica. Ficamos no escuro, comendo e rindo até a risada virar aquele tipo de respiração trêmula e silenciosa de quando o corpo ainda está em alerta. "Parece que tirei uma mochila pesada", eu disse. "E minhas costas não sabem o que fazer." "Vai parecer mais leve, depois pesado, depois leve de novo", ela respondeu. Ondas. Domingo de manhã, 23 chamadas perdidas. Papai mandou mensagem: "Reunião de família, 4 horas. Não se atrase." Naomi escreveu: "Se me ama, prova." E anexou uma foto dos filhos. Olhei para os rostos deles e senti a culpa bater, como sempre. Então imaginei uma porta com tranca, 2 cadeiras numa varandinha, e me lembrei: amor não é um cheque em branco. Ao meio-dia, fomos ao cartório. O lugar cheirava a papel antigo e limpador de limão. Levamos 18 minutos para assinar tudo. O atendente disse um parabéns, do jeito automático de quem diz isso 20 vezes por dia. Saímos com um envelope pardo nas mãos, dentro dele, o nosso futuro. Olhamos pro prédio. Um pombo lá em cima olhou de volta para nós, completamente indiferente. Às 13h58, paramos na garagem da casa dos meus pais. "Juntos", disse Mia. "Juntos", confirmei. Lá dentro, estava tudo montado como um tribunal outra vez. Minha mãe no sofá. Meu pai na poltrona. Naomi com um caderno e uma caneta, parecendo presidir uma reunião. A TV estava no mudo, com legendas. As crianças desenhavam na mesa. Vi a lista na geladeira: Jacob, ligar para a companhia elétrica. Jacob, consertar a pia. Jacob, verificar o carro da Naomi. A tinta era nova. "Vamos resolver isso rápido", disse minha mãe com tom de juíza. "Você vai deixar o apartamento para Naomi por 1 ano. Depois a gente revisa. Você nunca está em casa mesmo." "Não", eu disse. "Não fale assim com a sua mãe", meu pai retrucou. Meu pai disse: "Estou falando sobre o plano." Eu respondi: "A resposta é não." Naomi nem levantou os olhos do caderno. "Alternativa", disse ela. "Você nos paga $1.500 por mês durante 12 meses.
É abaixo do valor de mercado. Considere um imposto de tio. As crianças precisam de estabilidade. Sou o tio delas, eu disse. Não uma fonte de renda extra. A voz de Mia foi suave, nós não estamos negociando o nosso lar. O sorriso da minha mãe se quebrou. Você acha que vai mantê-la se ela vir o quanto você é egoísta com a própria família? Foi um golpe certeiro, mirando no ponto mais vulnerável. Mia respondeu antes que eu pudesse. Sim, porque eu não quero um homem que vire capacho para eu limpar os pés. Meu pai se inclinou para frente. Se sua irmã acabar na rua, a culpa vai ser sua. Ela não vai, eu disse. Ela tem vocês. Ela tem escolhas. Sempre teve. Os olhos de Naomi estavam úmidos agora, mas eu já conhecia esse tipo de atuação. Você não entende como é difícil, ela disse. Eu sei, respondi. Venho sustentando o difícil há anos. Silêncio. O relógio fazia tic-tac. Minha mãe se levantou. Se você sair agora, não faz mais parte desta família. Eu respirei fundo bastante para carregar uma resposta inteira. Se essa é a regra que você precisa, tudo bem. Eu amo vocês. Estamos indo para casa. Fomos embora. O envelope pardo estava quente nas mãos de Mia, como se tivesse pulso. Dirigimos até o apartamento, subimos as escadas e ficamos parados no espaço vazio, ouvindo o silêncio. Coloquei as chaves no balcão. Depois peguei de volta e as guardei numa gaveta para praticar o ato de não deixá-las para mais ninguém achar. A semana seguinte foi barulhenta, ligações, mensagens, grupos de família que eu não entrei. Naomi postou no Facebook, algumas pessoas só aparecem nas fotos. Ela me marcou, depois desmarcou, depois marcou de novo. A tia Becca mandou mensagem, tenho orgulho de você. Não conte para sua mãe que eu disse isso. Meu pai ligava de um número diferente todo dia, como se estivesse tentando me cercar por outro flanco. Minha mãe mandava relatórios diários, Naomi chorou 3 vezes hoje. A pressão do seu pai subiu 14 pontos. As crianças perguntaram onde o tio está. No 9º dia, ela escreveu, nós vamos te perdoar quando você voltar à razão. Eu escrevi uma única resposta, eu amo vocês. Mas não vou discutir sobre o nosso apartamento. Na terça, ele ligou. Cara, ele disse, sem drama, podemos ficar no quarto de hóspedes por um mês? Só até acharmos algo. Não temos quarto de hóspedes. Sala de estar? Não. Varanda? Também não. Ele xingou. Você mudou. Eu tô tentando, respondi. As tentativas de manipulação logística continuaram. Minha mãe enviou um e-mail formal aos pais da Mia. Como sabem, Jacob costuma estar ausente devido à sua carreira. É do interesse de todos que Naomi ocupe o apartamento durante essas ausências. A mãe da Mia respondeu com uma única frase. O apartamento é um presente para Jacob e Mia, juntos. Li 3 vezes. Senti meus ombros relaxarem um pouco. Contei o básico ao meu comandante. Ele perguntou se eu precisava de tempo. Eu disse que estava bem. Não estava, mas queria ser a versão de mim que não parecia um fio desencapado. Eu chegava no horário. Fazia meu trabalho. Corria por mais tempo. Dormia mal, acordava com o maxilar travado. No apartamento, a gente criou uma rotina. Compramos uma mesa de $60 de um cara chamado Igor, que insistiu em carregá-la escada acima enquanto contava sobre o gato que costumava dormir nela. Encontramos 2 canecas lascadas numa caixa que Mia tinha rotulado como a cozinha do dia a dia. Jantávamos massa tarde demais. Brigávamos por causa da torneira que chiava e acabávamos rindo no meio da briga. Pendurei uma cortina barata, torta. Me arrumou na manhã seguinte enquanto eu fazia flexões no chão e fingia que não estava olhando para ela. Às quintas, eu mandava mensagem para Naomi. Domingo estamos livres, das 14 horas às 18 horas, se quiser levar as crianças ao parque. Ela respondeu uma vez, não precisamos da sua caridade. Eu quis responder com um texto enorme sobre amor, tempo e como parques não são caridade. Mas não respondi.
Você não transforma um não em sim escrevendo um romance. Na segunda semana, o celular ficou mais silencioso. Um silêncio estranho, como aquele depois dos fogos de artifício, quando seus ouvidos ainda zumbem. Fiquei achando que tinha feito algo errado, só porque o barulho sumiu. Depois percebi o silêncio era exatamente o que eu tinha pedido. Só ainda não parecia um presente. Aí veio a batida na porta sábado, 7h20 da manhã. 3 toques rápidos, aquele código de família. Mia me olhou. Balancei a cabeça. Ficamos parados. A batida veio de novo. Jacob, a voz da minha mãe. Abre a porta. Depois Naomi, as crianças precisam fazer xixi. Fiquei imóvel até o som parar. Mandei mensagem, por favor, não venham sem avisar. Não estamos em casa. Era mentira. Também era um limite. As respostas vieram em rajada, como você ousa? As crianças estavam com frio. Que mesquinho. Coloquei o celular virado para baixo. Mia fez panquecas. Comemos devagar. Mais tarde, tia Becca ligou. Sua mãe está dizendo para todo mundo que você trancou as crianças do lado de fora, na neve. Estava 9 graus, respondi. Olha, ela disse, acho que você está certo. Sua mãe só não está acostumada com a porta trancando do outro lado. Mia prendeu um pequeno bilhete do lado de dentro da porta. A gente quer isso? Era para nós, não para eles. Fizemos uma regra. Antes de abrir para qualquer coisa, visitas, pedidos, dívidas, a gente se perguntava isso. Se a resposta fosse não, a porta ficava fechada. Parecia infantil escrever. Mas funcionou. Numa quarta noite, meu pai mandou, passe aqui às 19 horas, só você. Não fui. Respondi com uma foto da nossa varanda, 2 cadeiras baratas e uma plantinha que talvez morresse. Ele respondeu com um único ponto final. Fiquei olhando para aquele ponto como se carregasse todo o peso do desapontamento dele. 2 semanas depois, algo em mim mudou. Acordei, fiz café e percebi que não estava esperando uma crise. O aplicativo do tempo dizia chuva. O celular, nada. O apartamento cheirava a torrada. Mia dormia de lado, com a mão embaixo da bochecha. Era um dia comum. Esse era o milagre. Sem fogos de artifício, sem aplausos. Só uma manhã de terça em que ninguém me possuía. O silêncio não consertou tudo. Ele apenas abriu espaço para eu ver o que ainda precisava ser consertado. Eu percebi o quanto meu assim tinha se tornado automático. Percebi como eu transformei amor em trabalho e chamei isso de dever, só porque tinha medo de ser chamado de egoísta. Percebi como você nunca está em casa mesmo virou uma regra na minha cabeça, uma regra que deixava todo mundo morar dentro da minha vida, menos eu. Comecei pequeno. Contava para Mia todos os pedidos que eu recebia, até os que me deixavam envergonhado. Colocávamos cada um deles sobre a mesa de $60 e fazíamos a pergunta do bilhete na porta: a gente quer isso? Podemos bancar isso? Isso faz sentido para nós? Às vezes, a resposta era sim, mas com limites. Mandamos compras uma vez. Pagamos uma conta o valor exato, nada mais. Eu ligava para os filhos da Naomi todo domingo, às 15 horas, por 20 minutos. Se não atendessem, tentávamos na próxima. Eu não insistia. Uma tarde, encontrei minha mãe na porta do mercado. Ela parecia menor. Segurava o carrinho com as 2 mãos, como se ele pudesse sair flutuando. Você está feliz? Ela perguntou. Não com raiva, só cansada. Estou sendo honesto, respondi. Você não é o menino que eu criei. Eu sei, eu disse. Eu cresci. Ficamos ali, parados, enquanto um adolescente empurrava uma fileira de carrinhos atrás da gente. O metal soou como sinos. Eu não quero vingança, falei. Quero encerramento. Quero uma vida em que amor não seja uma conta a pagar. Ela assentiu uma vez. Veremos. Talvez veja. Talvez não. É aqui que eu cheguei. Sou Jacob. Tenho 29 anos. Sou soldado.
Sou o filho mais velho que parou de ser ponte para todo mundo atravessar. Tenho um apartamento com 2 cadeiras que mal cabem na varanda. Tenho uma porta que tranca por dentro. Amo minha família. Mas não vou mais financiar as emergências deles por padrão. Não vou entregar minhas chaves só porque alguém diz que eu nunca estou em casa mesmo. Não vou aceitar que colocar limite seja chamado de traição. Essa é a linha que eu seguro nos dias difíceis. Leio o bilhete colado na parte de dentro da porta. A gente quer isso? Coloco a mão na fechadura e lembro do clique no nosso casamento quando Mia colocou o anel sobre a mesa e tudo em mim finalmente ficou de pé. Estamos construindo uma vida. Não é dramática. É louça na pia, corrida às 6 da manhã, torneira que chia e uma planta que talvez sobreviva. São 2 canecas lascadas, café forte demais e uma varanda pequena, mas nossa. É silêncio, depois barulho, depois silêncio de novo.